Caroline sempre foi uma mulher determinada. Aos 28 anos, carregava nos ombros uma força que vinha de uma vida cheia de desafios, mas também de uma constante vontade de vencer. Ela era uma jovem de sorriso fácil, mas por trás daquele semblante amigável, havia uma história de lutas e sacrifícios. Trabalhava como atendente em uma grande loja de departamentos chamada Luz do Amanhã, um lugar conhecido por sua variedade de produtos, mas também pela pressão que colocava sobre seus funcionários. Caroline dava o melhor de si todos os dias, atendendo clientes com gentileza, mesmo quando o trabalho parecia sugar sua energia. Sua dedicação era inquestionável, mas, naquele ambiente, dedicação nem sempre era suficiente. Desde pequena, Caroline aprenderá que o trabalho duro era a única maneira de mudar sua realidade. Filha de uma costureira e de um pedreiro, cresceu em um bairro humilde nos arredores da cidade. Seus pais sempre enfatizaram a importância de estudar e lutar por um futuro melhor, mas a vida nem sempre seguia o roteiro ideal. Com a saúde frágil da mãe e a morte precoce do pai, Caroline precisou começar a trabalhar ainda adolescente para sustentar a casa. Foi assim que sua juventude passou rápido, deixando pouco espaço para sonhos. Agora, já adulta, ela ainda mantinha a esperança de um dia alcançar uma vida mais tranquila. Mas trabalhar na Luz do Amanhã era um desafio diário. Seus colegas, embora gentis em sua maioria, também viviam sob a sombra do gerente, um homem chamado Arnaldo, conhecido por seu temperamento explosivo e sua exigência quase desumana. Arnaldo era o tipo de chefe que parecia não enxergar os esforços de sua equipe. Para ele, números e metas eram mais importantes do que qualquer outra coisa. Caroline era frequentemente alvo de suas críticas, apesar de ser uma das funcionárias mais dedicadas. Ele parecia ter um prazer mórbido em apontar suas falhas, mesmo quando essas falhas eram inexistentes. Naquela manhã, Caroline chegou ao trabalho com o coração pesado. Era segunda-feira, e a loja já estava cheia. Havia algo no ar que ela não sabia explicar. Talvez fosse apenas o cansaço acumulado ou a intuição de que aquele dia seria particularmente difícil. Ao entrar, foi recebida por seus colegas com sorrisos cansados. Eles sabiam o que os aguardava: uma reunião com Arnaldo para discutir os resultados da semana anterior. A reunião começou pontualmente às 9. Arnaldo estava especialmente irritado, o que não era incomum, mas naquele dia parecia que sua raiva havia atingido um novo nível. Ele começou a apontar os erros de cada um, mas, quando chegou a vez de Caroline, ele foi particularmente cruel. "Caroline, seus números estão uma vergonha", bradou ele, com os olhos fixos nela como se quisesse intimidá-la. "Você acha que está aqui para brincar? Se não melhorar, vai ser difícil justificar sua permanência nesta empresa." As palavras dele ecoaram na sala, deixando todos desconfortáveis. Caroline sentiu o rosto queimar de vergonha. Ela sabia que seus números não eram perfeitos, mas também sabia que havia se esforçado ao máximo. Mesmo assim, não respondeu. Sabia que discutir com Arnaldo só pioraria a situação. Depois da reunião, ela foi para seu posto, tentando focar no trabalho. Mas as palavras dele continuavam a martelar em sua mente. Era como se cada uma delas tivesse deixado uma cicatriz invisível em seu coração. Seus colegas tentaram consolá-la discretamente, mas Caroline apenas forçou um sorriso e continuou. Afinal, ela não tinha outra escolha. No entanto, o dia ainda reservava mais surpresas. Durante o turno da tarde, Caroline estava no setor de eletrônicos, ajudando um cliente que procurava por um presente para a esposa. Ele era um homem de meia idade, bem vestido e muito educado. Caroline explicou pacientemente as opções, ajudando a escolher o melhor produto dentro de seu orçamento. Quando finalmente decidiram, ele agradeceu com um sorriso genuíno. "Você é muito atenciosa, Caroline. Foi a melhor experiência que tive aqui", disse ele, antes de se dirigir ao caixa. Aquele pequeno elogio acendeu uma fagulha de esperança no coração dela. Era raro receber reconhecimento, e aquele gesto simples significou mais do que ele poderia imaginar. Porém, a sensação de conforto durou pouco. Assim que o cliente saiu, Arnaldo apareceu. "Caroline, o que você pensa que está fazendo, gastando tanto tempo com o cliente?", gritou ele, sem dar a ela a chance de explicar. "Isso não é um consultório de terapia. Atenda rápido e passe para o próximo." Caroline sentiu os olhos marejarem, mas segurou as lágrimas. Sabia que não podia demonstrar fraqueza. No entanto, naquele momento, algo dentro dela começou a mudar. Ela percebeu que talvez nunca fosse suficiente para Arnaldo, não importava o quanto se esforçasse. Ao fim do dia, quando finalmente pôde ir para casa, Caroline estava exausta, tanto física quanto emocionalmente.
Caminhou até o pequeno apartamento onde morava sozinha, com a mente repleta de dúvidas. Enquanto se sentava no sofá com uma xícara de chá, uma lágrima silenciosa escorreu por seu rosto. Ela olhou pela janela, vendo as luzes da cidade brilhando na noite escura. Será que algum dia isso vai mudar? Pensou. Mas, mal sabia ela, o destino estava prestes a lhe reservar uma surpresa. Um gesto anônimo, vindo de alguém que ela jamais imaginaria, mudaria sua vida para sempre. E foi assim que aquele dia, que parecia apenas mais um capítulo de humilhação e cansaço, tornou-se o início de algo que Caroline jamais esqueceria. Na manhã seguinte, Caroline levantou-se com dificuldade. Sua vontade de enfrentar mais um dia na luz do amanhã era quase inexistente, mas o peso das responsabilidades sempre falava mais alto. O aluguel, as contas e a vontade de sustentar a si mesma não deixavam espaço para escolhas. Vestiu o uniforme, respirou fundo e saiu. O trajeto até o trabalho era sempre o mesmo. O ônibus estava cheio, como de costume, e a jovem aproveitou os minutos espremidos entre os passageiros para ensaiar mentalmente um dia mais leve. Hoje vai ser melhor, repetia a si mesma como um mantra. Mas algo dentro dela sabia que as coisas dificilmente mudariam tão rápido. Ao chegar à loja, percebeu um movimento incomum. Seus colegas estavam reunidos em pequenos grupos, cochichando e lançando olhares curiosos. A gerente assistente, Dona Vera, aproximou-se dela com um sorriso que parecia quase genuíno. Caroline, preciso que você vá até a sala do Sr. Arnaldo. Ele quer falar com você, disse Vera, com uma ponta de curiosidade na voz. Caroline sentiu um arrepio. Ser chamada à sala de Arnaldo raramente era um bom sinal. Enquanto caminhava pelos corredores da loja, passou pela seção de eletrônicos, onde havia atendido o cliente educado no dia anterior. Por um breve momento, lembrou-se das palavras gentis dele. Queria acreditar que algo bom pudesse acontecer, mas a realidade sempre insistia em derrubar suas esperanças. Quando entrou na sala do gerente, Arnaldo estava sentado em sua cadeira, tamborilando os dedos na mesa. Seu semblante era menos severo do que o habitual, mas ainda carregava aquela arrogância que fazia Caroline querer desaparecer. Sente-se, ordenou ele, apontando para a cadeira em frente à sua mesa. Caroline obedeceu, mantendo o olhar fixo no chão. O silêncio que se seguiu foi desconfortável, e ela começou a imaginar todos os cenários possíveis. Será que seria demitida? Será que ele tinha alguma nova crítica para fazer? Mas, para sua surpresa, a conversa tomou um rumo inesperado. Recebemos um e-mail ontem à noite, começou ele, sem olhar diretamente para ela. Um cliente fez uma avaliação extremamente positiva do seu atendimento. Disse que você foi atenciosa, dedicada e que ele nunca havia sido tratado tão bem nesta loja. Caroline piscou, confusa. Era difícil acreditar que aquelas palavras saíam da boca de Arnaldo, ainda mais em um tom que não carregava a habitual irritação. Além disso, continuou ele, ajeitando os óculos, o cliente fez algo incomum. Ele deixou uma carta na recepção para você. Achei apropriado entregá-la pessoalmente. Com um movimento lento, ele estendeu um envelope branco. Caroline o pegou com as mãos trêmulas, sem saber o que pensar. Agora volte ao trabalho, disse Arnaldo, abruptamente encerrando a conversa. Caroline saiu da sala com o envelope ainda em mãos. O coração batia acelerado, e ela mal conseguia conter a curiosidade. Foi até o vestiário, onde abriu o envelope longe dos olhares curiosos dos colegas. Dentro, havia uma folha de papel cuidadosamente dobrada. Ao desdobrá-la, encontrou uma mensagem escrita à mão, com uma caligrafia elegante. Asterisco asterisco Caroline. Ontem, você transformou o meu dia. Sua paciência, seu sorriso e a forma como me tratou com respeito e dedicação foram inspiradoras. No mundo onde tantas pessoas trabalham apenas por obrigação, encontrar alguém como você é raro. Quero que saiba que sua bondade não passou despercebida. Decidi fazer algo pequeno para retribuir o que você me proporcionou. Vá até este endereço quando tiver um momento livre. Tenho algo para você. Com gratidão. Um cliente que admira seu trabalho. Asterisco asterisco. Ao final da carta, havia um endereço anotado. Caroline releu aquelas palavras várias vezes, tentando absorver o que estava acontecendo. Era difícil acreditar que alguém se importara tanto com algo que, para ela, era apenas parte de seu trabalho. Ainda assim, uma sensação de curiosidade começou a se formar dentro dela. Durante todo o dia, Caroline tentou manter o foco no trabalho, mas seus pensamentos sempre voltavam à carta. Quem seria aquele cliente? E por que ele parecia tão empenhado em reconhecê-la? Quando seu turno finalmente terminou,
Ela decidiu que não podia ignorar o convite. O endereço na carta levava a um café charmoso no centro da cidade. Era um lugar pequeno, mas acolhedor, com mesas de madeira e luzes amarelas que criavam uma atmosfera aconchegante. Caroline entrou, sentindo-se um pouco nervosa. Será que o cliente estaria ali? Uma garçonete a recebeu com um sorriso caloroso. Você é Caroline? Perguntou a mulher, como se já a estivesse esperando. Caroline confirmou com um aceno. Venha, tem algo para você. A garçonete entregou a ela um pacote pequeno, embrulhado em papel craft. Dentro do pacote, havia um objeto que fez os olhos de Caroline se arregalarem. Um cheque no valor de R$ 10.000 e uma pequena nota adicional. Use isto para fazer algo que sempre sonhou. Não é um presente, mas um investimento no potencial que vejo em você. Se precisar de algo, meu contato está no envelope. Caroline sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Era difícil processar o que estava acontecendo. Aquele cliente misterioso, alguém que ela mal conhecia, havia decidido mudar sua vida de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Naquela noite, deitada em sua cama, ela ficou olhando para o teto, pensando em todas as possibilidades que se abriam diante dela. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que há muito havia esquecido: esperança. Caroline passou a noite em claro. O cheque de R$ 10.000 repousava sobre a mesa de sua sala, dentro do envelope cuidadosamente dobrado. Ela olhava para ele como se não acreditasse que aquilo fosse real. Sua mente fervilhava com perguntas. Por que aquele cliente faria algo assim? Seria algum tipo de brincadeira? Mas o que mais a inquietava era a pergunta que vinha logo em seguida. O que ela deveria fazer com aquele dinheiro? Pela manhã, ao sair para o trabalho, Caroline decidiu guardar o cheque em um lugar seguro. A vida seguia como sempre, e ela ainda tinha contas a pagar. Mas, durante o trajeto, algo mudou em seu olhar. Ela sentia, pela primeira vez, que talvez tivesse em mãos uma oportunidade para transformar sua realidade. Na loja, os cochichos dos colegas continuavam. A história do cliente misterioso da carta já havia se espalhado, e todos pareciam curiosos para saber mais. Porém, Caroline manteve a discrição. Apenas sua amiga mais próxima, Júlia, sabia o que realmente tinha acontecido. Você tem ideia do que vai fazer com esse dinheiro? Perguntou Júlia durante a pausa para o almoço. Caroline suspirou, balançando a cabeça. Ainda não. Parece surreal. Sabe? Não quero tomar uma decisão precipitada. Ao mesmo tempo, sinto que preciso fazer algo grande com isso, algo que realmente mude minha vida. Júlia sorriu, incentivadora. E você pode. Pense em algo que sempre quis fazer. Talvez seja o momento de investir em você mesma. Caroline refletiu sobre as palavras da amiga. Durante anos, seus sonhos haviam sido colocados de lado por causa das responsabilidades. Desde muito jovem, a prioridade sempre foi ajudar sua mãe e manter a casa em ordem. Mas agora, com aquele dinheiro inesperado, ela sentia que era hora de recuperar algo que havia ficado perdido no caminho: sua própria vontade de viver. Naquela noite, Caroline sentou-se à mesa da cozinha, com um caderno em mãos. Começou a listar ideias do que poderia fazer com o dinheiro. Algumas opções pareciam óbvias, como quitar dívidas ou guardar para emergências, mas, ao chegar à página seguinte, uma lembrança surgiu em sua mente. Quando era adolescente, Caroline sonhava em abrir seu próprio negócio. Ela tinha um talento especial para confeitaria, algo que herdara de sua avó. Os fins de semana de sua infância eram passados na cozinha, ajudando a avó a preparar bolos, tortas e doces para vender na vizinhança. Aqueles momentos não eram apenas felizes, eram também uma demonstração de força e criatividade, algo que Caroline nunca esqueceu. Com um brilho nos olhos, ela começou a rabiscar ideias: abrir uma pequena confeitaria, criar uma marca própria de doces, ou até mesmo começar com encomendas para festas. O simples ato de escrever sobre isso trouxe uma sensação de propósito que ela não sentia havia anos. Mas ainda havia dúvidas. Abrir um negócio não era algo simples. Demandava planejamento, investimento e, acima de tudo, coragem. Caroline sabia que precisaria de mais do que apenas dinheiro. Precisaria de apoio e conhecimento para transformar aquela ideia em realidade. No dia seguinte, enquanto trabalhava, Caroline foi abordada por Arnaldo. Seu tom, para variar, era seco. Caroline, preciso falar com você no meu escritório. Agora! O chamado repentino fez o coração dela disparar. Ao chegar na sala, encontrou Arnaldo sentado atrás de sua mesa, com um olhar enigmático. Ele a estudou por um momento antes de falar. Recebemos outra mensagem daquele cliente, disse ele,
como se estivesse compartilhando uma informação ultra-secreta. Ele pediu para que eu liberasse você mais cedo hoje. Disse que era importante. Caroline ficou sem palavras. O que mais aquele cliente poderia querer? Ela assentiu, agradecendo de forma breve, e voltou para o setor. Às 4 horas, como combinado, deixou a loja e seguiu o endereço que encontrara em um novo bilhete dentro do envelope. O endereço o levou a um escritório elegante em um edifício comercial no centro da cidade. Caroline sentiu-se intimidada ao entrar, mas foi recebida com gentileza por uma recepcionista que parecia já saber quem ela era. O senhor está esperando por você. Pode entrar. Ao entrar na sala, Caroline viu o cliente misterioso sentado em uma poltrona de couro. Ele se levantou ao vê-la, sorrindo de forma calorosa. Era um homem de aparência simples, mas com um olhar determinado. Caroline, que bom que veio. Por favor, sente-se. Ela obedeceu, ainda incerta sobre o que dizer. Eu sei que tudo isso deve parecer estranho, começou ele. Mas quero explicar por que fiz o que fiz. Ele se apresentou como Marcos Almeida, um empresário aposentado que dedicava parte de seu tempo a identificar e ajudar pessoas que, como ele um dia, precisavam de um empurrão para mudar suas vidas. Quando entrei na loja aquele dia, vi algo em você, Caroline. Um brilho nos olhos, uma paixão pelo que faz, mesmo enfrentando tantas adversidades. Eu reconheço isso porque já estive no seu lugar. Alguém fez algo por mim no passado, e foi isso que me ajudou a chegar onde estou. Quero retribuir, e você é a pessoa certa. Caroline ouviu atentamente, ainda surpresa, mas profundamente tocada pelas palavras dele. Marcos continuou. Sei que esse dinheiro não resolve tudo, mas acredito que seja o suficiente para você dar um passo em direção a algo maior. Me conte, Caroline, o que você gostaria de fazer? Caroline hesitou por um momento antes de finalmente dizer. Sempre sonhei em abrir uma confeitaria. Fazer bolos, doces. É algo que me faz feliz. Mas parece tão distante, tão difícil. Marcos sorriu. Nada que vale a pena é fácil. Mas estou aqui para ajudar. Vou conectá-la a um amigo que é especialista em pequenos negócios. Ele pode orientá-la. O resto é com você. Caroline sentiu uma onda de emoção. Pela primeira vez, o sonho que parecia impossível começava a se materializar. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas, naquele momento, decidiu que faria tudo ao seu alcance para transformar aquele presente em uma nova vida. A jornada de Caroline rumo à realização de seu sonho começou com passos pequenos, mas firmes. Depois do encontro com Marcos, ela sentiu que finalmente tinha algo concreto para lutar. A primeira etapa foi entrar em contato com o consultor que ele havia mencionado. O homem, chamado Eduardo Santana, era um especialista em pequenos negócios e tinha décadas de experiência ajudando empreendedores a tirarem suas ideias do papel. Caroline marcou uma reunião com Eduardo em um café da cidade. Ele era um homem amigável, com um olhar atento e uma postura profissional que transmitia confiança. Então, Caroline, me conte um pouco mais sobre o que você tem em mente, pediu ele, enquanto anotava em um bloco de notas. Caroline, ainda um pouco nervosa, explicou sua ideia. Abrir uma confeitaria que não fosse apenas um lugar para vender doces, mas também um espaço acolhedor onde as pessoas pudessem criar memórias. Ela queria que seus bolos e doces fossem um reflexo do amor que sempre sentiu ao cozinhar com sua avó. Eduardo ouviu com atenção e, ao final, sorriu. Sua ideia é ótima. Agora, precisamos torná-la prática. O primeiro passo será fazer um planejamento financeiro e estratégico. Com R$ 10.000, podemos começar algo pequeno, mas com potencial de crescimento. Ele sugeriu que Caroline começasse com encomendas caseiras. Isso permitiria que ela construísse uma base de clientes antes de investir em um espaço físico. A ideia fez sentido para Caroline, que ficou aliviada por não precisar mergulhar de cabeça em algo maior sem a experiência necessária. Nos dias seguintes, Caroline começou a planejar tudo com cuidado. Ela criou um cardápio inicial com receitas que eram suas especialidades: bolos decorados, tortas de frutas e doces tradicionais. Também pesquisou fornecedores para comprar ingredientes de qualidade a preços acessíveis. Eduardo ajudou a montar uma tabela de custos e preços, explicando a importância de manter as contas equilibradas. A maior dificuldade foi encontrar tempo para trabalhar em seu novo projeto enquanto ainda mantinha o emprego na luz do amanhã. Caroline sabia que não podia deixar o trabalho imediatamente, então passou a dedicar suas noites e finais de semana ao sonho. Muitas vezes, dormia tarde, experimentando receitas e ajustando detalhes, mas, apesar do cansaço, sentia-se mais viva do que nunca. Uma tarde, enquanto entregava panfletos para divulgar suas encomendas,
Caroline encontrou Júlia, que imediatamente se ofereceu para ajudar. Você não vai fazer isso sozinha. Eu posso divulgar no meu grupo de amigos e no trabalho. Todo mundo adora doces. Júlia não estava exagerando. Nos dias que se seguiram, Caroline começou a receber suas primeiras encomendas. Pequenos pedidos no início, um bolo de aniversário aqui, alguns doces para uma festa ali. Mas, pouco a pouco, o boca a boca começou a funcionar. Seus clientes não apenas elogiavam a qualidade de seus produtos, mas também sua simpatia e dedicação. Um pedido especial chegou em um sábado de manhã. Uma mulher chamada Dona Lourdes queria um bolo temático para o aniversário de 80 anos de sua mãe. Era um pedido grande e desafiador, mas Caroline aceitou com entusiasmo. Passou horas trabalhando no bolo, cada detalhe cuidadosamente planejado. Quando finalmente entregou o pedido, as lágrimas de emoção de Dona Lourdes foram a maior recompensa. Você tem um talento incrível, minha filha. Não pare nunca de fazer o que ama, disse a mulher. Essas palavras ficaram ecoando na mente de Caroline. Mais do que nunca, ela sabia que estava no caminho certo. Com o passar dos meses, a pequena iniciativa de Caroline cresceu. Ela conseguiu guardar parte dos lucros e reinvestir no negócio, comprando utensílios melhores e ampliando seu cardápio. Eduardo continuou a orientá-la, e Marcos, embora mantivesse distância, ocasionalmente mandava mensagens para saber como ela estava indo. Um marco importante aconteceu quando Caroline recebeu uma grande encomenda para um casamento. Era seu maior desafio até então: bolos, doces e tortas para 200 convidados. Ela sabia que não poderia fazer tudo sozinha, então pediu ajuda a Júlia e a sua mãe, que se ofereceu para contribuir com o que pudesse. Foi uma semana exaustiva, mas o evento foi um sucesso. Depois do casamento, Caroline começou a pensar em um passo maior: abrir sua própria loja física. Ela sabia que era um risco, mas sentia que era o próximo passo natural. Durante uma reunião com Eduardo, ele a incentivou. Você já provou que tem o que é necessário. Suas encomendas são bem-sucedidas, e seus clientes adoram seu trabalho. Acho que está pronta para dar esse passo. Caroline sentiu um misto de medo e excitação. Depois de muito pensar, decidiu alugar um pequeno espaço em seu bairro. Era simples, mas tinha potencial. Com a ajuda de amigos e familiares, ela transformou o local em uma confeitaria charmosa, com paredes coloridas e prateleiras cheias de doces. Ela escolheu o nome Doce Memória, em homenagem às tardes que passava cozinhando com sua avó. A inauguração foi um evento emocionante. Vizinhos, amigos, clientes e até mesmo Marcos apareceram para prestigiar. Ao final do dia, Caroline olhou para o pequeno espaço que agora chamava de seu e sentiu algo que há muito tempo parecia inalcançável: orgulho. No final daquela noite, enquanto fechava a loja, Caroline ficou um momento sozinha, olhando para o ambiente silencioso. A jornada ainda estava apenas começando, mas ela sabia que, independentemente dos desafios que viessem, nunca mais estaria no mesmo lugar em que começou. Agora, ela tinha algo para chamar de seu. E, acima de tudo, tinha um propósito. O próximo desafio seria transformar a Doce Memória em um sucesso. Mas Caroline estava pronta. Afinal, cada dia era uma nova chance de construir algo ainda mais doce. Os primeiros meses da Doce Memória foram um misto de desafios e conquistas. Caroline dedicava-se de corpo e alma à confeitaria, muitas vezes trabalhando de madrugada para garantir que tudo estivesse perfeito para o dia seguinte. As encomendas continuavam chegando, mas agora, com a loja física, ela começou a receber clientes que entravam apenas para experimentar um pedaço de bolo ou comprar um doce para levar para casa. A loja tornou-se um ponto de encontro para os moradores do bairro, atraídos não apenas pela qualidade dos produtos, mas também pelo acolhimento que Caroline fazia questão de oferecer. Ela sempre dizia: quero que as pessoas se sintam em casa aqui. O sucesso da confeitaria começou a atrair a atenção de pessoas fora do bairro. Um dia, um repórter local entrou na loja para experimentar os famosos bolos de Caroline. Depois de uma conversa breve e uma degustação, ele decidiu escrever um artigo sobre a história inspiradora da jovem empreendedora. Quando a matéria foi publicada, com o título Doce Memória, a confeitaria que traz esperança, a pequena loja tornou-se um sucesso instantâneo. Naquela semana, Caroline recebeu dezenas de mensagens de pessoas interessadas em conhecer sua história e provar seus doces. A loja ficou cheia, e Caroline precisou contratar ajuda extra para dar conta da demanda. Ela chamou Júlia, que deixou seu antigo emprego para trabalhar na confeitaria, além de uma auxiliar de cozinha para ajudar na produção. Enquanto o movimento crescia, Caroline começou a investir na expansão de sua marca. Com a ajuda de Eduardo, criou uma identidade visual para a Doce Memória,
com embalagens personalizadas e um logotipo que remetia às tardes com sua avó. Também decidiu apostar nas redes sociais, onde compartilhava fotos de seus produtos e vídeos curtos mostrando o processo de criação dos doces. A aceitação foi imediata. Comentários positivos começaram a chegar de todos os lados, e a página da confeitaria ganhou milhares de seguidores em poucas semanas. Caroline percebeu que estava alcançando algo muito maior do que havia imaginado. Um dia, enquanto organizava os papéis no escritório da loja, Caroline recebeu uma visita inesperada. Era Marcos, o cliente misterioso que havia iniciado tudo. Ele entrou na loja com um sorriso tranquilo, observando os detalhes do ambiente. Isso está incrível, Caroline. Você transformou uma ideia em algo extraordinário. Caroline ficou emocionada ao vê-lo e o convidou para sentar. Ela o agradeceu novamente, mas desta vez com mais maturidade, sabendo que o que ele havia feito era apenas o início. O trabalho duro e a determinação dela foram os verdadeiros responsáveis por tudo que ela havia conquistado. Você merece todo o sucesso, Caroline. Eu sabia que tinha feito a escolha certa quando decidi ajudá-la, disse Marcos, com orgulho em sua voz. Agora me diga, quais são seus planos para o futuro? Caroline sorriu, com o brilho nos olhos que ele havia notado desde o início. Quero expandir a doce memória. Talvez abrir filiais em outros bairros, quem sabe até em outras cidades. Mas, acima de tudo, quero continuar criando momentos especiais para as pessoas. Marcos concordou, impressionado com a visão dela. Antes de ir embora, ele deixou um novo presente, um convite para participar de um curso de gestão de negócios avançada, totalmente financiado por ele. Considere isso um incentivo para continuar crescendo. Você já é uma inspiração para muitos. O curso foi transformador para Caroline. Ela aprendeu a gerir melhor o tempo, os recursos e a lidar com os desafios do crescimento. Pouco tempo depois, conseguiu abrir uma segunda unidade da Doce Memória em um bairro próximo, que também se tornou um sucesso. Sua marca começou a ser reconhecida como sinônimo de qualidade e carinho. Os anos seguintes foram uma mistura de trabalho duro e realizações. Caroline não apenas expandiu a Doce Memória, mas também começou a oferecer cursos de confeitaria para jovens que, como ela no passado, precisavam de uma oportunidade. Ensinar tornou-se uma forma de devolver à comunidade o que havia recebido, e ela sentia-se realizada ao ver seus alunos conquistando seus próprios sonhos. Em uma tarde ensolarada, Caroline sentou-se na varanda de sua casa com uma xícara de chá e um pedaço de bolo de laranja, a receita preferida de sua avó. Olhou para o horizonte e pensou em tudo o que havia vivido. Desde os dias difíceis na loja de eletrodomésticos até o momento em que um simples ato de bondade mudou sua trajetória para sempre. Marcos continuava sendo uma figura importante em sua vida, mas, mais do que isso, ela aprendeu a valorizar a força que havia dentro de si mesma. O apoio que recebeu foi essencial, mas a coragem de seguir em frente, mesmo diante dos desafios, foi o que realmente fez a diferença. Ao dar a última mordida no bolo, Caroline sorriu. Sua vida havia se tornado exatamente como ela sempre sonhou, doce, significativa e cheia de propósito. Ela sabia que, independentemente do que o futuro trouxesse, sempre haveria um novo capítulo esperando para ser escrito, e ela estava pronta para torná-lo tão especial quanto os anteriores. E assim, Caroline provou que, com perseverança, apoio e um coração cheio de sonhos, é possível transformar qualquer adversidade em uma história digna de ser lembrada.